Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live com o professor Vaz. E hoje, vamos trazer para você uma área muito importante, uma área muito especial, a sexualidade feminina. É um assunto que nem sempre é tratado com a devida atenção, com o devido respeito. Até tempos atrás, nem se falava muito a respeito disso, sabe? Não era muito levado em conta essa questão da sexualidade. E hoje, eu estou trazendo aqui, uma pessoa muito importante, uma pessoa que vai nos falar um pouco, uma mulher, para falar a respeito de sexualidade feminina. Nós estamos aqui no horário das 15 horas, então é um assunto que eu quero que chegue a todas as pessoas, tá? Nós estamos falando a respeito de algo que atinge todas as mulheres, tá? De todas as idades, e que é importante ser falado, e falado com seriedade, falado com respeito, falado com a devida atenção que o tema merece. Tá? Para isso, vamos falar com alguém que sabe sobre o que está falando, que passou por várias fases dentro disso, que tem aí muito a contribuir com cada mulher, mas também com cada homem, porque se é um assunto que interessa as mulheres, eu acho que é um assunto que tem que ter uma relevância muito grande para os homens. Então, boa tarde, boa tarde você que está chegando aqui, boa tarde você que está comigo, porque a partir de agora, tá aberto aí, tá aberto esse canal, e você pode trazer suas perguntas, as suas dúvidas, trazer as informações, que você procura, aquilo que você quer saber. Eu sou psicólogo, trabalho com desenvolvimento humano há 29 anos. Trabalho com constelação familiar, em especial, tá? A questão da família. Cada um de nós tem uma responsabilidade a respeito da nossa família, tem uma responsabilidade a família de todas as pessoas. E dentro da família sempre tem uma mulher. Em toda família sempre tem uma mãe. Em toda família tem uma irmã. Em toda família tem uma filha. Em toda família tem um menino. Em toda família tem homens, tem pais, tem irmãos. Então chega um determinado momento que nós temos que olhar para isso, ter um olhar, nos entender melhor o que está acontecendo, sabe? Entender melhor as questões que envolvem a sexualidade, envolvem a felicidade, envolvem o prazer e envolvem a própria expressão, tá? De cada um. Muito boa tarde, muito bem-vindos. Tá? A Alessandra já está por aqui, e a hora que você já puder, Alessandra, coloca aí, solicita aí a participação, que hoje é o dia de nós conversarmos a respeito de sexualidade. Então vamos avisando, vamos avisando as pessoas, tá? Se você que está entrando, aproveita para convida mulheres, convida homens, convida pessoas que podem realmente abrir os seus olhos, entender melhor como a sexualidade feminina ela afeta a vida de todos nós, como afeta as famílias também, Então, por isso, a Alessandra, ela vai entrar aqui conosco. Eu e a Alessandra, tá? Esse bate-papo é você, esse bate-papo é com todos que entrarem aqui e que estiverem buscando aí respostas para as questões da sexualidade. Muito bem-vinda, Alessandra. Boa tarde. Muito bem-vinda. Você está muito bonita. Muito obrigada. Está muito bonita, já nos brinda aí com um belo sorriso. E, Alessandra, que bom, se apresente, e pode falar um pouquinho aí, começar, a dizer, sobre o tema que nós vamos falar hoje, Então,
mais uma vez, né, eu quero agradecer a você pelo convite. Quero agradecer também a todos que já estão aqui na live, né, que aceitaram o nosso convite. Quero mandar um abraço já adiantado para as meninas do nosso clube de constelação. Dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui representando todo o clube, né? E eu sou a Alessandra Figueiredo. Eu tenho uma trajetória muito ampla, né, de carreira, mas é mais voltada para a educação. Só que na educação eu já estou em fim de carreira. Já tenho 33 anos de contribuição, né, com a educação aqui do município onde moro. Eu sei que tem muita gente do Brasil todo. Eu moro em Alagoas, uma cidade pequena, né, somos 53 mil habitantes aqui, na região dos Quênios, porque nossa cidade, nosso município todo, ele é banhado pelo Rio São Francisco, e nós moramos num ponto estratégico que faz divisa com vários estados. Então, nós somos de Alagoas, estamos em Alagoas, mas daqui a 13 quilômetros, nós estamos em 13 quilômetros, não, 20 quilômetros, estamos em Pernambuco, estamos na Bahia e também em Sergipe. Então, é um lugar bem estratégico. E eu sou, como eu falei, da educação, eu sou professora de língua portuguesa e língua estrangeira, que é inglês, mas também sou psicopedagoga, tenho uma especialização, e recentemente eu tenho um mestrado, né, sou mestra em educação. E a vida foi me levando, enquanto mulher, para esse outro universo, né, que é olhar não só para a Alessandra professora, a Alessandra mãe, mas a essa altura da minha vida, eu também olhar para a Alessandra mulher. Então, assim, o universo, a vida tem me guiado para outros caminhos e eu sou muito curiosa e estou gostando de descobrir essas novas coisas. Que bacana. E, Alessandra, me fala uma coisa. Tá sendo professora, né? Tendo aí tantas moças, não é? Você tem moças, tem outras professoras, né, que convivem com você. Você também é uma pessoa socialmente bastante ativa, né, aqui na cidade. É bem conhecida, né? Todo mundo já te conhece, né? Essa vivência que você tem e tudo mais. E assim, a primeira pergunta, né, que surge, né, o que faz, né? O que fez você ter vontade de se aprofundar mais e de falar a respeito desse tema, tá? Muitas pessoas até evitam, né, falar sobre isso, e você, né, decidiu aí falar um pouco sobre isso, tá? E eu gostaria que você, então, me dissesse, né, o que levou você, quais foram, o que aconteceu, o que acontece para você querer falar sobre sexualidade feminina. Então, o universo, eu costumo falar sempre isso, o universo vai me guiando, ele vai me levando, talvez eu esteja sempre aberta a isso e o universo vai me guiando. Eu sou professora, mas por 5 anos, 6 anos mais ou menos, eu estava articuladora de ensino de uma das escolas que eu trabalho, uma escola estadual. E essa escola, ela tornou-se escola de tempo integral. Os alunos, eles entram, ainda hoje só que eu me afastei para o mestrado. E os alunos entram às 7 da manhã, ficam o dia todo lá e saem às 5 da tarde. E eu era responsável para meio que acompanhar o rendimento desses alunos, né? Porque eles ficavam lá e eles precisavam de uma mãe, entre aspas, para ficar acompanhando, assim, ver o que estava acontecendo, ver o rendimento deles, principalmente daqueles que não estavam alcançando, porque uma adaptação foi bem complicada, porque eram alunos que ficavam meio período e eles passaram a ter um período integral. Então, não é fácil essa adaptação, principalmente para adolescentes. E lá, eu comecei a ter contato muito direto com alunas, porque elas, muitas eram levadas para a minha salinha, tinha uma salinha lá, porque como eu sou psicopedagoga, eu podia desempenhar essa função. E elas conversavam comigo sobre várias coisas. E a sexualidade era aquilo onde eu achava que era mais difícil de elas conversarem comigo, porque elas não tinham essa abertura em casa. E aos poucos eu fui me interessando pelo tema, porque eu não podia falar sobre qualquer coisa de qualquer forma. Então eu comecei a estudar sobre esse tema
E foi um tema também que foi muito me trazendo as questões que eu também trazia, né? Que eu fui também criança, eu me tornei uma adolescente, me tornei uma mulher, casei, e algumas questões ainda, hoje não mais, mas elas ainda eram muito pertinentes e difíceis de serem conversadas. Então eu me interessei por esse tema e, lógico, como pesquisadora que sou, eu fui pesquisar o tema, fui me informar sobre o tema, o que tinha por trás de tudo isso, né, desses tabus, porque a sexualidade ela é tão julgada, tão difícil de ser falada, enquanto que é uma coisa tão simples que é inerente, né, da natureza humana, a gente já nasce com isso. Então foi isso, né? Foi o meu contato com minhas alunas para que eu pudesse falar com elas abertamente de uma forma bem simples e também de uma forma assim segura, que não chocasse, uma forma que eu pudesse conversar na escola. E foi a partir daí. Me fala uma coisa. Poxa vida, né? É um papel, acho bem complexo, né? Principalmente quando a gente percebe, né, isso que você está me falando, né? Que elas não tinham esse lugar de fala, né? Quer dizer, é uma coisa que não se pode falar, né? Então, não se pode falar sobre sexo, não se pode falar, né, sobre experiência sexual, essas coisas não se fala em casa, né? Fala, talvez, entre as próprias pessoas, né? Entre as amigas, ou etc., né? Mas esse falar em casa, né? Que tipo de dúvidas, o que vinha para você? O que elas te perguntavam que mexeu com você assim, que você teve que assumir, né, um determinado papel junto a essas pessoas, né, essas mulheres, essas moças, em relação à sexualidade? Então, eu tenho várias histórias. Como eu sou escritora, eu teria É uma boa ideia agora, eu não tinha pensado sobre isso. Escrever essas histórias que chegavam a mim, né, por meio das meninas, principalmente das meninas, mas tinham muitos meninos também. Eles diziam principalmente, né, a primeira experiência sexual, que na verdade, quando chegavam até minhas conversas, né, na maioria das vezes eles já tinham tido a primeira experiência, mas eles não sabiam como se prevenir, eles não sabiam a que ponto, né, podia engravidar, como é que fazia para os pais não saberem. Então, as conversas elas começaram por aí. E, geralmente, depois, um pouco tempo depois, era mais a orientação sexual. Por exemplo, meninos que me falavam que estavam apaixonados por outros meninos, e eles, aquilo ali era angústia, eles choravam muito, eles não tinham com quem conversar, e também meninas que se apaixonavam por meninas. Porque quem vivencia o dia a dia de uma escola não sabe, não tem ideia do universo que é uma escola, do universo que é conversar com alunos de diversas famílias, né? A gente tem ali, como eu sou consteladora hoje, a gente tem diversos sistemas, cada um funcionando de uma maneira, e aquilo ali, se não for trabalhado, ele vai se tornando uma bola tão grande de neve que depois, quando dá avalanche, a gente não tem condições mais de controlar. Então, as histórias que começavam eram mais ou menos essas, né? As primeiras relações sexuais que eles tinham, e também porque eles se encontravam em condições de estarem apaixonados por pessoas do mesmo sexo, e isso era bem complicado. Então, para entender isso, eu tinha que entender do que é essa sexualidade. E muito aí, acho que entra um pouco, né, dessa questão, o que a gente acredita, né, o que realmente a gente acha que é, porque existe a conduta pessoal, né, quem nós somos, né? Então, para a gente entender realmente uma pessoa que tem uma situação que a gente não passou, né? Então, algo que você não vivenciou, né? Às vezes você pode não ter vivenciado isso, mas ali existe o não julgamento, né? A pessoa tem que se sentir à vontade. E para elas falarem sobre isso com você, elas teriam que estar se sentindo à vontade, né? Imagino, né? Que teria que estar sem muitas defesas. Porque, para chegar a esse ponto, né, precisa ter uma confiança. Como é que você conseguiu essa confiança, que as pessoas falassem sobre isso para você, que provavelmente elas não falavam com mais ninguém? Então, João, eu penso que eu tenho o dom da maternagem. Quando eu era adolescente,
eu queria ter uma família. Talvez porque eu fui a caçula de uma família, e uma caçula que tinha uma diferença de idade bem significativa em relação às outras irmãs. Porque minha mãe fez uma organização, ela teve minha irmã mais velha, depois de 6 anos ela teve minha irmã do meio, e depois de 5 anos ela teve eu. Então, quando eu nasci, uma das minhas irmãs já tinha 12 anos e a outra já tinha 6. Então, quando eu cresci, eu fui muito uma criança só, porque minhas irmãs já estavam na escola, uma já casou bem cedo, casou aos 15 anos, provavelmente porque não teve essa abertura, né, de falar sobre sexualidade com minha mãe, que eu também não tive. Então, quando eu era adolescente, eu já sonhava em ter uma família. Eu pensava em ter filhos, eu pensava em ter 4 filhos. Cheguei até a ter 3. 2 filhos humanos e um filho que eu tive, meu cachorro, que viveu com a gente 14 anos, que eu considero meu filho, né? Eu cuidei dele como meu filho. Embora eu saiba que ele era um animal, mas eu amava. Então, eu tive uma família. Eu tenho o dom da maternagem, que eu fui entender o que era isso, né? Nem todas as mulheres, elas nascem com o dom da maternagem. Mas eu nasci e quem não nasceu está tudo bem. Então, talvez isso me permita ter uma abertura muito grande com as minhas alunas. Não só com as alunas, como eu falei, os meus alunos também, eles gostam muito de conversar comigo, porque eu sou aquela professora, hoje que eu estou, mas na época eu era articuladora. Eu sou uma pessoa muito centrada naquilo que deve ser feito. Então, para mim, o que deve ser feito, ele deve ser cuidado e deve ser feito da melhor forma possível. Então, eu tenho uma relação com eles muito saudável, mas a gente coloca alguns limites e talvez isso eles gostem, porque eu sou uma pessoa que eles sabem que vai dar bronca na hora certa, mas também está ali para ouvir sem julgamento na hora que for necessário. Então, até hoje, é tanto que eu estou vendo aí muitos alunos mandando um beijo, dizendo que estão com saudade, que meu cabelo, a Mayara, que é uma outra amiga, dizendo que o meu cabelo está lindo. Então, são pessoas que eu trago no coração, porque quando eu conheço uma pessoa, eu gosto de me envolver com a história daquela pessoa, né? Não olhar só a pessoa de maneira seca, distante. Eu gosto de estar junto, eu gosto de conversar, eu sou muito espontânea. Então, penso que isso traz um pouco de confiança para essas pessoas. E é isso que acontece ainda hoje. Tem turmas que muitos eu sei que conversam comigo que não conversam entre os pais, né, com os responsáveis. Perfeito. Eu estou convidando aqui algumas pessoas, tá? Enquanto você estava falando, estou aproveitando aqui para chamar algumas pessoas que eu sei que têm interesse nesse tema, não é verdade? E você, além, obviamente, dos alunos, né, você é uma pessoa que tem muitas amigas, né, muitas amigas principalmente, né? E tem as pessoas também, né, do trabalho, né, que também atuam. Então, obviamente, também se tem conversa com outras mulheres, né? Converso. Então, João, o que você sente? Quais são as dificuldades que você percebe aí nesse grupo, em termos de sexualidade? São mulheres casadas, outras são separadas. A gente tem, por exemplo, no clube, né, de constelação, que nós temos, a maioria, né, são mulheres que estão lá no clube, né, e que falam a respeito. Tá? Me fala um pouco desses desafios. Tá? Estou pegando um pouco essa primeira parte para a gente entender, né, um pouco qual é a dor da mulher, sabe? Qual é a dor que a mulher sente numa área que deveria ser de felicidade, né? Deveria ser de felicidade, deveria ser de realização, deveria ser uma aula, não uma aula, né? Deveria ser um momento, né, especial onde a pessoa se realiza, onde a pessoa pode ser ela totalmente, né? Como é isso, né? O que você percebe as dificuldades e os desafios aí? Eu vou deixar aqui da Ana marcado, depois eu te ligo, tá? Pode deixar aqui. Então, minha vida inteira eu trabalho desde os 16 anos em sala de aula, né? Mas eu comecei com infantil. Só que, ao passar do tempo, eu fui trabalhando mais com o ensino fundamental 2, que é do 6º ao 9º. Então, assim, eu tenho várias colegas de trabalho, né, amigas, né, que eu possa conversar
não são tantas, mas colegas então, com quem eu convivo são muitas, muitas pessoas. Ao longo desses 33 anos de profissão, eu já convivi com muitas mulheres, muitas mulheres. E uma das coisas que eu mais percebo é a dificuldade delas até de falar da palavra sexualidade, né? O que é sexualidade? Porque muitas pessoas não sabem o que é sexualidade. Elas ligam muito a sexualidade ao sexo, ao ato sexual. E a sexualidade, ela vai muito além disso, né? O sexo em si, o ato sexual, ele faz parte da sexualidade, mas não resume a sexualidade. Então, muitas mulheres, a maioria delas, das que eu conheço, elas têm muito medo de falar sobre isso, né? Sobre esse tema. É realmente um tabu. Quando a gente trouxe o tema da live, né? Desmistificando tabus, é porque realmente são tabus que não podem ser conversados. Então, a gente vai trazendo dos nossos antepassados, das nossas famílias, esses tabus. Porque muitas pessoas, inclusive eu, hoje um pouco mais, mas eu não tive, né, na minha formação, oportunidade de falar com a minha mãe abertamente sobre a sexualidade. Então, o que eu não ouço, não vou dizer o que eu ouço muito, eu não ouço falar sobre sexualidade. Um pouco sobre alguma coisa ou outra sobre o sexo, mas não sobre a energia, né? Que a sexualidade é a energia. E é essa energia que nos deixa felizes, nos deixa lúcidas, nos dá saúde, nos dá disposição, né? Porque é algo que é nosso. A sexualidade, ela reverbera em todos os aspectos da nossa vida. No profissional, na nossa vida pessoal, no relacionamento com os filhos, para aqueles que têm filhos, ou com os amigos. Então, essa energia é a energia que nos permite buscar relacionamentos. Não relacionamentos só, relacionamentos íntimos, né, de namoro, isso não, de relacionamentos, de amizade. Então, tudo isso está relacionado à sexualidade. As pessoas que são mais resolvidas com a sexualidade, com a sua sexualidade, com essa energia, são as pessoas que tendem a se relacionar com mais facilidade com as pessoas, né? Elas são mais felizes, elas são mais integradas com as outras pessoas. Então, o que eu quase não ouço dessas mulheres é isso, saber o que é essa sexualidade. Tem pessoas que estão sofrendo tanto, né? Que são muito recluídas, assim. Elas são tímidas. Eu vou usar tímidas que eu não estou encontrando a palavra. Elas são reprimidas, elas não conversam, elas não falam, elas são tristes, a gente percebe no olho, não tem aquele brilho. E, lógico, tem outros fatores, mas um deles, certamente, é não saber trabalhar essa sexualidade. Perfeito. Eu como psicólogo, comecei, assim, no começo, né, você tem vários temas, né, que você trabalha, né? E mesmo como psicólogo, principalmente porque eu tenho um público muito grande feminino, como tenho masculino também, né? Mas tenho um grande público feminino, e é no psicólogo normalmente onde a pessoa vai poder, né, se abrir e começar a entender as coisas que ela às vezes não está entendendo. Porque muitas vezes a pessoa está sofrendo, a pessoa está infeliz, por exemplo. Muitas vezes a pessoa poxa, não sabe por que o relacionamento não está funcionando. Sabe, às vezes está ali numa relação, e nessa relação, poxa, aí fala, né? O que a gente fala sobre homem, né? Numa relação, num casamento, né? Ah, poxa, como é que esse cara, ele é um bom marido. Por quê? Ah, porque ele é um bom provedor, ele não deixa faltar nada em casa, ele é um pai maravilhoso com os filhos, ele é, sabe, uma pessoa, sabe, que sempre está atenta a todas as necessidades, que nunca deixa falta nada, mas normalmente fica nisso, sabe? E isso parece, assim, para quem olha de fora, que para a mulher, o homem ideal é esse.
sabe? É o homem provedor, né? O homem que deixa tudo. Às vezes mesmo, né? Poxa, ele é atencioso. Tem um monte de coisas. Mas, na profundidade, uma das coisas que a gente vai perceber, quantas mulheres, na verdade, estão infelizes, mesmo tendo tudo isso. Mesmo todo mundo olhando de fora e falando, nossa, né, você é feliz. A família olha, né? E às vezes quando se separa, por exemplo, a mulher quer se separar. Mas por que você vai se separar com um homem tão bom, né? Um homem tão maravilhoso. É difícil de achar um homem, né, tão perfeito, né? E tudo aquilo. E aí a mulher está infeliz. Ela chega para mim, né, como psicólogo, e vem me falar da infelicidade. Só que ela não sabe o que está acontecendo. E quando a gente permite, eu não sei quantas mulheres, né, estão aqui ouvindo a gente nesse momento, que venham a ouvir, né, se você se enquadra nisso, né, se você olha para isso, às vezes você percebe que aquele relacionamento, para todo mundo, ele é perfeito, mas algo falta nele. E quando a gente vai, nós vamos começar a entender que muitas vezes a mulher não se conhece, ela mesma não sabe o potencial que tem, ela não sabe que tem que chegar em algum lugar. E muitas vezes a própria sexualidade, o próprio exercer a sexualidade significa agradar a esse relacionamento, sabe? Ser agradável a esse companheiro, a esse marido, etc., né? E não algo que a realize, que ela sabe, se sinta realizada, né? Então, vou aproveitar que você está aqui, né, para falar um pouco sobre isso, porque o que falta, né, para a mulher, né? O que está acontecendo nesses casos, não é? O que você pensa sobre isso, Anne? Eu vou abordar isso que você trouxe, mas eu gostaria, né, como consteladores, né, você é constelador, eu sou consteladora formada por você, é importante a gente trazer a informação de que isso não é nosso de uma hora para outra, essa dificuldade de falar, né? Por muitos séculos, ou muitos anos, a mulher, ela era unicamente para procriar. Ou seja, a função da mulher no casamento não era ter prazer. O homem, sim, podia ter prazer. A mulher, não. Então, as famílias, tanto que existiam os casamentos, que eram acordados entre famílias. Isso foi muito depois que a mulher ela recebeu a oportunidade de escolher os seus maridos, mas não era a mulher que escolhia. A não ser que o pai fosse muito rico, fosse milionário, tivesse uma família muito influente, e por alguma maneira esse pai permitisse a filha, mas era muito difícil, não existia. Os casamentos, eles eram ajeitados, arrumados mesmo, eram um negócio. Porque a função realmente da mulher era essa, era ter filho, era gerar os filhos para aquela família, e só isso, né? E isso, lógico, foi tornando-se uma forma de controle da vida feminina. As mulheres, elas eram controladas, né? As mulheres, elas casavam e elas não podiam sair, elas só saíam com o marido. Muitas nem saíam, porque dependendo do casamento daquele marido ali, não tinha como ela sair. Então, havia uma repressão feminina, né? Então, havia aquela repressão ali e a mulher, ela era deixada de lado. Era como se ela não existisse. Era como se ela fizesse parte daquela família ali, daquele casamento, mas ela era insignificante, né? O desejo dela, a vontade dela, o que era ela, o que ela era, não fazia sentido olhar para aquilo ali. Por isso, muitas mulheres adoeciam, né? Muitas mulheres... Hoje a gente conhece muito a depressão, mas naquele momento, daquela história do passado, as mulheres não sabiam o que era depressão, então elas tinham tristeza. Na maioria das vezes, eram mulheres muito tristes, né? Eram mulheres que adoeciam mesmo, né? Você entende melhor do que eu. Você estudou Freud, e eu ainda estou descobrindo um pouco, né, sobre Freud, me agradando dele, porque eu julguei muito ele até antes de conhecer você, porque eu percebi, assim, estudando Freud, que ele, às vezes, fazia umas experiências com as mulheres
que eu comecei a julgar. Mas hoje eu olho para ele com outros olhos, enquanto um médico, né, psiquiatra, porque talvez tenha sido ele que realmente trouxe esse olhar voltado para a mulher. O que acontecia realmente com essas mulheres? Então, a coisa principal da sexualidade é você se conhecer, descobrir o que você é, né? O que tem nessa energia que você gosta. É observar essa energia. É difícil falar aqui porque os julgamentos acontecerão, mas a mulher precisa se conhecer, a mulher precisa se tocar. E quando eu falo se tocar, eu não estou trazendo aqui dizer que a mulher tem que fazer coisas que ela não vai querer fazer. Mas eu quero dizer que se ela está querendo fazer, de se conhecer, é algo natural. É algo simples e natural, não tem nada de errado, não tem nada de sujo. Foram coisas que foram vindo, né, de outras gerações, de outros momentos, e foram sendo incutidas na cabeça das pessoas, e elas hoje olham para o sexo, para a masturbação, como coisas pecaminosas, coisas nojentas, coisas feias, e não tem nada disso. E respeito a opinião de quem pensar diferente de mim. Mas, pelo que eu estudo, eu já li vários artigos científicos, principalmente, como eu falei agora, que tem muitos estudos de Freud, onde ele traz o que realmente passa dentro de uma mulher. Porque eu já estou me direcionando para a mulher, porque hoje é sexualidade feminina, mas também existe a sexualidade negligenciada de parte da população masculina, porque aprende tudo errado. Aprende da maneira que não deveria ter sido aprendida. Por isso que hoje existem muitos feminicídios, muitas coisas que acontecem, porque o homem aprendeu a não respeitar o tempo da mulher, a não respeitar o corpo da mulher, como se o homem ainda trouxesse aquela ideia de que é posse, né? O homem mata a mulher porque ele julga que ela é posse dele, e ela não é. Então, a primeira coisa que é necessário é esse conhecimento. É a gente, eu falo a gente enquanto mulher, se conhecer, saber os seus gostos, aprender a se tocar, aprender a dizer não quando realmente quer dizer não, quando não quer fazer determinada coisa, dizer não, como você trouxe, não fazer por agradar. Então, a sexualidade feminina, ela passa por tudo isso, né? Uma maneira de a gente se conhecer, né? Autoconhecer, principalmente o nosso corpo, nossos desejos, nossas sensações, para, enfim, depois a gente conhece o outro, a gente quer um relacionamento com o outro. Mas o relacionamento primeiro, que precisa estar muito consolidado, muito claro, é o relacionamento conosco, comigo, eu, mulher, com o meu corpo. Perfeito. Uma coisa interessante é que, falando de uma maneira prática, eu acho que os homens eles precisam parar um pouco e começar a olhar para a mulher de forma diferente, sabe? Porque a gente olha muito para a mulher de acordo com a mídia, né? O que a mídia mostra, né? O que existe, né, de informação, o que existe de filmes, né? O que existe escrito, né? Quando a mulher é exposta como muitas vezes como um objeto mesmo, sabe? E onde não se percebe que a mulher não é apenas para a mulher o sexo não é apenas o sexo direto, não é apenas fazer sexo, mas muita coisa que acontece antes, durante e depois, né? E o homem nem sempre está atento para observar a mulher e perceber o que vem antes, sabe? O que vem, né? O que ela deseja, sabe? Que ela precisa. A mulher busca carinho, busca compreensão, busca confiança, busca segurança, busca não ser julgada, sabe? E parece que muitas das coisas que foram feitas, você falou mesmo, né? Como nós trabalhamos com constelação, a gente estuda a família, né? E o que aconteceu antes. E como o que aconteceu antes, mesmo que hoje não aconteça em determinadas famílias, mas aquilo que aconteceu antes pesa, porque vem lá no inconsciente. Então, assim, eu gostaria de dizer que na prática mesmo, né, eu diria a todos os homens, sabe? Nós precisamos olhar a mulher de forma diferente. Nós precisamos perceber a mulher. E principalmente a mulher que está do seu lado. A mulher que está do nosso lado. Como você observa
essa mulher, como você percebe, como você sabe que realmente o que você acha que é sexualidade é a mesma coisa para ela. Que o que você acha que traz prazer para ela, ou que traz prazer para você, sabe? O homem às vezes confunde. Ele acha que se ele estiver tendo prazer, a mulher também está tendo. Ou deveria ter, né? Como se fosse até uma obrigação, né? Nossa, como é que não está sendo bom para você? Poxa, como é que não é bom? Né? Mas ele parece muito autocentrado. E não parece ter uma cultura, né? Não existe uma cultura de ensinar o menino a respeitar a mulher desde criança, sabe? Das próprias mães, dos próprios pais, falarem bem a respeito da mulher. Muitos meninos são iniciados, né? Em determinadas circunstâncias em que eles nem estão preparados, em que a pessoa não está interessada nisso, né? A pessoa está fazendo um negócio. Né? E para ele acaba não conseguindo entender, sabe? Não conseguir entender o que é uma mulher para ser a companheira dele, para ser aquela pessoa que vai estar junto. Né? E aí ele não dá essa abertura. Né? E a mulher, ela acaba também não sentindo essa possibilidade de se expressar. Você falou de Freud, e é importante a gente olhar para Freud mesmo, porque Freud, lá atrás, poxa, 1898, né, 1900, ele começou a perceber, nas experiências de hipnose lá, que muitas mulheres, elas eram chamadas histéricas. Elas tinham problemas psicossomáticos. Elas tinham problemas físicos que eram causados por causa de uma sexualidade reprimida. Sabe? Então, essa sexualidade reprimida, por ela nunca poder se realizar, por ela nunca poder, como você falou mesmo, tá? Ela liberar essa energia, que é importante dela liberar, como ela não podia fazer isso, ela simplesmente levava isso para o corpo, como problemas psicossomáticos. E hoje a gente tem muitas mulheres vivendo depressão, vivendo problemas de dificuldades, porque elas ainda não conseguem liberar a sexualidade. E aí eu diria, né, para os homens. Quando você vê que uma mulher está triste, quando você vê que uma mulher está brigando, que está chateada, que está magoada, que está de cara feia, eu vou dizer uma coisa para você. Tem muita chance dessa mulher estar muito insatisfeita na sexualidade dela. Tá? Tem muita chance dela não estar podendo se expressar. E você está ajudando a ser assim. Tá? Então a gente precisa olhar para isso. Tá? Os homens precisam olhar para isso. Tem vários homens que eu estou vendo aqui, né? Que estão aqui comigo, escutando hoje. Eu digo para vocês, a gente percebe, né, que uma mulher, quando ela está satisfeita sexualmente, ela é mais feliz, ela é mais alegre, ela é mais aberta, ela fica... E eu vou falar para você, eu estou falando algo que não é verdade, né, Sandra? É verdade. Verdade. Então, isso, João, eu também penso que é porque o homem, ele pensa muitas vezes que o sistema da mulher, né, o corpo da mulher, responde e reage da mesma maneira que o do homem. E não é bem assim, né? Homens, como você falou, eu vi que tem muitos homens aqui, alguns homens passaram por aqui, não sei se ainda estão. Mas é importante estudar um pouco sobre o funcionamento da mulher. Né? Estudos já comprovam que o tempo de duração de uma relação sexual de um homem é completamente diferente do tempo de satisfação de uma mulher. Não é uma coisa criada, é uma coisa provada cientificamente. A mulher tem um tempo. Então, seria mais ou menos assim. Quando o homem já pegou, já passou, a mulher ainda está começando a ligar o motor. É mais ou menos isso. Então, eles não andam, tem um tempo ainda para entrar na mesma velocidade. Então, seria mais ou menos o homem seria o avião e a mulher seria, vou colocar assim, uma carroça puxada por um cavalo, por um burro, né, por um animal. Então, é lógico que a gente vai ter uma desvantagem e sempre vai ser para a mulher. Né? Esse tempo é diferente.
Então, muitas vezes, as mulheres, elas não têm abertura para falar isso para o homem, né? Elas têm medo. Elas têm medo do julgamento do próprio companheiro, né? Elas têm medo de serem abandonadas. Elas têm, principalmente, os estudos apontam, que foi tão colocado, incutido na cabeça da mulher que o problema é dela, que a mulher passou a achar que ela que tinha um problema. No entanto, a mulher não tem problema nenhum. É o tempo que é diferente. Então, ela disse, então, se está acontecendo isso comigo, eu tenho um problema, eu sou assim, eu não vou mudar, eu vou ficar calada, porque dessa forma eu continuo com o meu companheiro. E ela se submete a tudo, né? A tudo que não é da vontade dela, para manter esse relacionamento, mesmo ela estando infeliz naquele momento. Então, como você falou, se a mulher está triste, se a mulher está calada, se a mulher reclama, é porque tem algo que está acontecendo com ela e ela não está tendo segurança, abertura, o companheirismo de ser ouvida, né? De ser, mesmo que tenha julgamento, mas começa por aí, pelo menos ser ouvida, né? Mesmo que o outro vai dizer, mas isso é você que está criando, mas pelo menos ter a oportunidade de falar aquilo que está sentindo. Porque muitas mulheres, se começam a falar, se começam a dizer o que gostam, muitos companheiros vão dizer, o que é que tem? Tem alguma coisa errada. Onde você está aprendendo isso? Onde você está vendo isso? E a gente sabe que hoje, né, os meios de comunicação, principalmente a internet, está aí mostrando tudo que você quer saber, você encontra, assim, coisas muito boas, porque a gente acha que a internet só tem coisa ruim, mas a internet tem muita informação boa, segura, que a gente pode se instruir. E uma das partes pode não estar aberta para isso, geralmente é mais da parte do homem, porque nós estamos falando aqui de uma relação hétero, um homem e uma mulher. Mas temos outros tipos de relacionamento, mas hoje especificamente entre o homem e a mulher. Perfeito. Muito bem. E vamos agora para a nossa última parte. Se alguém tiver alguma pergunta, tá? Se você, você gostaria de saber alguma coisa, tem alguma dúvida, alguma pergunta que você quer fazer, né? Nós estamos abrindo aqui hoje, né? Toda essa conversa, né? Tudo isso. E você pode perguntar, você pode participar também. Tá? Então, se tiver alguma pergunta, pode fazer. Enquanto as pessoas vão pensando aí, vão tomando coragem, né, para de repente perguntar. Eu entendo, sabe, João? Eu entendo porque é um tema muito difícil, né? Assim, quando é falado sobre sexualidade, como eu falei, as pessoas levam logo para sexo, né? O que é que aquela pessoa está ensinando? O que é que aquela pessoa está incentivando que aconteça? E nada mais né? A sexualidade, como eu já falei, é essa energia que todos nós temos, fundamental para o nosso bem-estar, mas é muito difícil, né? Assim, é como diz, você tem coragem de falar sobre isso, então nem todo mundo está preparado, não é nem ter coragem, está preparado, né? Porque vem muito para, isso é pecado, isso é sujo, isso é errado. Então é difícil realmente falar sobre isso. Aí a Vanilda está falando justamente aqui, né? Ale, a sexualidade como tabu pode ser ancestral? Pode ser não, né? Ela é completamente ancestral, né? Assim, é algo que vem de muito, muito, muito tempo, né? Eu não sei precisar, mas assim, já trazendo esse marco temporal, como o João falou do Freud, então 1800. Até 1800, ninguém falava sobre isso. Então não era falado. É tanto que os casamentos, eles existiam e os homens não se divertiam com as esposas. Eles iam se divertir em outros lugares específicos para aquilo, né? A gente sabe de histórias de Roma que tinha lá casas que eram utilizadas justamente para isso, para o divertimento masculino. As mulheres que iam para esses divertimentos, elas não eram tidas como mulheres para casar. Elas eram tidas como mulheres para diversão. E o homem não queria fazer da esposa dele, porque aí ela já ia fazer uma outra função, que a função dela não era essa. A função dela só era ter os filhos. Então, eles iam para esses outros lugares. Então, é ancestral, sabe? Vem de muito tempo. Passou-se muito tempo para a mulher se libertar.
A partir dessas libertações que hoje o feminismo ele trouxe muito, a gente agradece muito, né? Que foi a busca da igualdade, né? Todo mundo tem o direito. Eu tenho direito sobre o meu corpo. Então eu sei o que eu devo fazer, o que eu não devo. Mas há muito tempo, não. Então a sexualidade é algo ancestral que não era falado. Então eu trago novamente, nós estamos em pleno século XXI, em 2023, e ainda hoje é completamente diferente, difícil falar sobre a sexualidade. Então, eu penso, não sei se você concorda, João, mas eu penso que é, e a constelação, quando a gente falou, a gente sabe que a gente traz muitas coisas, né? Eu tenho um exemplo muito próximo, como eu falei, eu não tive uma educação sexual trazida por minha mãe. Quando eu menstruei, a primeira vez, né, eu tinha 12 anos, e eu fui falar com minha mãe e ela ficou sem saber o que me dizer. Era algo que provocava um desconforto para ela. Mas a minha sorte é que eu tinha uma prima, um pouco mais velha do que eu, e a minha prima me ensinou tudo. Ela disse, olha, vai acontecer isso, vai ser desse jeito, seu corpo vai mudar, vai ser desse jeito. E eu passei a encarar com mais tranquilidade, mas eu não sabia o que era. E se dependesse da minha mãe, eu ainda estaria sem saber nada, porque até hoje ela já está idosa, né? Mas eu não tenho abertura para falar nem de sexualidade, muito menos falar sobre sexo. Então eu penso que realmente é algo que vem dos nossos ancestrais, né? A gente carrega. Eu sou muito feliz porque eu sou mãe de 2 meninos. O meu terceiro filho, como eu falei, que era o meu cachorro, também era macho. Então eu sou mãe de meninos, mas eu trabalho muito essa parte sexual e da sexualidade também, né? Porque eu sou muito aberta com meus filhos, a gente conversa abertamente sobre isso. Então eu penso que as minhas gerações, né, daqui a 200 anos, eu penso que pelo menos eu contribuo para a cura dessa nova geração, né? Para essa nova etapa de pessoas que vão vir. Mas as que passaram, acho que eles deixaram, porque também foi algo que foi sendo carregado sem nunca ninguém ter coragem, porque é muito difícil olhar para isso mesmo. Muito obrigada, Vanilda. Sua pergunta foi ótima. É verdade. E tem muitos tabus, né? Então, aí dentro dos tabus, por exemplo, às vezes tem... você vê, tem tabus que são que a gente nem espera, assim. Por exemplo, mulheres não têm tanto desejo sexual quanto os homens. Tá? Isso é mito ou isso é verdade? Né? Elas não têm? Mulheres não têm. Isso é mito, completamente. O corpo humano, né? O corpo humano, seja ele homem ou mulher, não tem diferença, né? Então, se não tem diferença, é a mesma coisa, é a mesma energia, os mesmos desejos. Agora, o estímulo é diferente. Como eu falei, o homem, ele precisa de um estímulo muito menor. Então, é lógico que o desejo nele vai estar mais ardente, porque já é da constituição do homem ser mais fácil. E para a mulher vai levar um pouco mais de tempo, então vai ficar mais difícil e vai achar que é a mulher que não gosta. Mas, na verdade, ela não foi estimulada de maneira correta. Mas, mito ou tabu? Mito. Né? Aliás, mito ou verdade? Mito. Né? A mulher, a quantidade de desejo é a mesma. Tem um período, que é o período que eu estou vivendo agora, que é o período pré-menopausa, que é chamado de climatério, tem a oscilação de hormônios, né? Mas a gente já sabe que hoje tudo isso é corrigido com coisas muito simples. 2 coisas muito simples. Então, esse sobe e desce de hormônio, né? Que a mulher vai deixar de ser produtiva, ou seja, a mulher vai deixar de gerar filhos. Então, é lógico que o organismo vai entrar em pane. E com isso, ela pode tender a ter um pouco menos de desejo. Mas, alimentação e exercício físico, a ciência está comprovando que é uma das coisas que faz com que a taxa de hormônio ela não tenha tanto isso. Ou seja, esses sintomas da mulher não sejam tão evidentes, né? E outras maneiras que a gente tem, porque assim... Tudo depende de como você olha para a coisa, né? Se eu olho para uma coisa e eu já olho julgando, aquilo ali sempre vai ser estranho e eu nunca vou ter o desejo de descobrir como é. Mas se eu olho para a coisa, se eu olho para uma sexualidade e eu quero descobrir, então eu vou buscar
como eu posso resolver aquilo ali? Se tem alguma mulher aqui que está passando por essa fase, se tem alguma mulher aqui que está achando que não tem tanto desejo, olhe para isso, né? Vá descobrindo como eu posso melhorar isso. Como eu falei, a internet está aí com inúmeras pesquisas, são artigos, né? Artigos científicos, não é uma coisa que alguém que não é especialista, alguém que pegou uma mulher só e já deu um parecer. Não, são estudos com muitas mulheres, com grupos de mulheres que trazem tudo isso. Então, o que você perguntou, é mito ou é verdade que é diferente o desejo da mulher para o desejo do homem? É mito, né? É igual para todos. Agora, o estímulo é que vai ser assim, fundamental para isso. E, obviamente, né, que são muitos, né? Tá? São muitas coisas, tá certo? Tem mitos sobre a masturbação, né? Tá? Que, sabe, muitas mulheres se sentem culpadas, às vezes, né? Disso, tá? E não, às vezes nem tocam o próprio corpo, nem, né, como você mesmo já disse. Tem questões, por exemplo, às vezes quando a gente pensa, para a mulher é difícil sentir prazer. Não é que é difícil, não é isso. É que ela precisa de mais tempo. Porque até fisiologicamente, né, a quantidade de sangue, né, para deixar a mulher preparada é diferente, tá? Muito diferente. Muito diferente, sabe? Então tem toda uma parte fisiológica e a gente precisa aprender mais sobre isso, né? Então nós precisamos aprender mais sobre isso. E Ô, João, oi, você me fez lembrar agora um dado bem importante, né? Nós estamos entrando agora no Outubro Rosa, né? Que é um mês que é dedicado à observação, né? À atenção maior para o câncer de mama. E alguns estudos apontam que muitas mulheres, elas descobrem o câncer bem tardio já, quando não tem mais nem assim, não tem mais cura, né? Não tem mais como, porque ele já foi para outros lugares, simplesmente pelo fato delas não tocarem nos seios. É como se aquela parte do corpo delas não existissem, né? Não existisse aquilo ali, elas não tocam, porque assim, quando a mulher ela faz, né, o toque do seio, qualquer mudança que aconteça nele, ela já vai detectar. Isso aí, não só para os seios, mas na outra parte também íntima, nas partes íntimas, qualquer alteração, qualquer coisa que acontecer, já vai ser detectado, porque é um conhecimento. Você sabe, né, a anatomia daquela região ali. Se você nota que tem algo que está um pouco mais duro, ou se você nota que tem um carocinho, pode ser várias coisas. Tanto que eu tenho uma colega que disse, amiga, o meu companheiro está dizendo que está com um tumor. Eu disse, como assim um tumor? Não, tá um tumor, já está em fase terminal, parece. Porque o que ele fala é isso. O que era que estava acontecendo? Um pelo encravado. Um pelo encravado na virilha, inflamou, e a pessoa pensou que era um câncer, já uma fase terminal. Por quê? Certamente é uma pessoa que não se conhece, né? Então, assim, a gente precisa conhecer o nosso corpo, principalmente a mulher. Por quê? Por que o câncer de mama ou o câncer ele atinge tantas mulheres? Porque a gente sabe que a doença ela é gerada em outra esfera, né? E ela vem para o nosso corpo, ela é formada em nosso corpo, pelo menos eu acredito assim, porque a gente somatiza muitas coisas, né? A tensão, o estresse, a angústia, tudo mais. Então, vem trazendo isso também. Então, o câncer, ele surge na mama, ele vai dando sinais. Então, tá ligado à sexualidade. Se a mulher está atenta, se ela se observa, né? Se ela vai fazer o autoexame, é mais chance dela sobreviver. Mas é tão difícil, muitas vezes, tocar no corpo, que a mulher, ela vê aquilo ali e ela não observa. Quando vai descobrir já, porque ele já realmente se manifestou, mas poderia ser diferente. Então, está muito ligado a isso, né? De não se tocar, não se conhecer. verdade. E aí, falando isso, você está falando, imagina se uma pessoa tem vergonha de tocar o próprio corpo, como é tocar o corpo do outro, né? Então, Não vai acontecer. eu quero dar um alento, assim, uma coisa boa, tanto para homens quanto para mulheres. Eu quero falar uma coisa importante que talvez a gente não olhe para isso. Tá? Quando a gente percebe que o homem é diferente da mulher, a gente fala
muito, que é falta, obviamente, de conhecimento, de olhar o outro, de entender o outro, né? De um conseguir entender aquilo que é diferente, né? Porque se tem uma anatomia diferente, você pode imaginar como acontecem as coisas, mas você não sabe exatamente, né? Então, esse conhecimento, quando um casal, sabe, quando duas pessoas que estão juntas, sabe, que vivem a sexualidade sem preconceitos, sem tabus, sabendo, né, que aquele momento é dos dois, sabe, e pode perguntar, e o momento onde você pode perguntar, pode chegar para o outro e falar o que você gosta, de que forma você gosta. Então, você quer ser um homem realmente, né? O homem que quer ser um homem que faz a mulher se realizar sexualmente, ele precisa aprender a perguntar o que ela gosta, da forma que ela gosta, o que ela quer, o que ela aceita, o que ela não aceita. Isso é muito importante. Porque tem muitos homens que estão interessados, eu quero isso, eu quero fazer tal coisa. E às vezes é uma fantasia, né, que ele tem, olhando um filme, olhando alguma coisa, e ele vai muito nisso, o que eu quero, o que eu desejo, o que é o meu prazer. E esquece de perguntar o que você quer, o que você deseja, o que é o seu prazer. E acho que do lado das mulheres também, esse medo de tocar o próprio corpo também entra num medo de, às vezes, tocar o outro. E, às vezes, se entregar, né, de estar numa relação. E numa sexualidade, num casal, onde os dois se permitem conhecer o outro, os dois se permitem entender o outro, os dois se permitem que o outro não está ali simplesmente para o meu prazer. Sabe? Não é um objeto para que eu tenha prazer, mas é uma relação que é de realização, de construção, de contato, sabe? De energia, de parceria, de compreensão, de carinho, de amizade, de realização dos dois. E isso, no caso, se aplica, obviamente, como a gente está falando, entre homem e mulher, mas se aplica em qualquer outra relação. Mesmo que forem duas mulheres, mesmo que forem dois homens. Isso, o importante é, se você está numa relação, você se permitir conhecer o outro e dar-se a conhecer para ele, sabe? E aí, enquanto a gente consegue fazer isso, praticamente todos os outros problemas são resolvidos. Porque não existe a pressa, não existe a urgência, não existe a emergência. Porque o que mais é bom no sexo não é o final do sexo, mas é todo o caminho que se faz. Sabe? Todo o caminho, desde o momento que você se olha, desde o momento que você se encontra, desde o momento que você confia e desde o momento que você se permite passar por todas essas fases. Até, né, chegar o momento, né, da gente poder, os dois, se olharem, né, e reconhecer no outro o prazer que o outro está sentindo. Sabe? Perceber isso. E acho que quando nós nos conscientizamos de que a relação, que isso é importante na relação, isso tem que ter um lugar na relação, então o sexo ele tem que ter um lugar no relacionamento, sabe? Não adianta estar tudo certo se uma das coisas está faltando. Em qualquer sistema, todas as partes são importantes. Então tudo é importante no relacionamento. E o sexo, ele precisa ter esse lugar e essa importância. E aí, quando ele tem esse lugar, o relacionamento ele se torna muito mais forte. E é isso. Tá? Meu conselho, sabe? Façam isso. Sabe? Se realizem. Se olhem e se permitam. Homens e mulheres. Isso. Eu penso que falar sobre relacionamento do casal, como você falou, sobre a forma que é constituído é o que menos importa. Se é um homem ou uma mulher, se são duas mulheres, são dois homens, né? É o que menos importa. Eu penso que o que mais é importante nessa relação é o quanto ambos estão dispostos a investir para que essa relação ela dê certo. Tem algumas outras questões, mas a gente está falando aqui de um casal, né, um casal formado por dois homens, por duas mulheres ou por um homem e uma mulher, o quanto eles querem investir realmente para que dê certo. É porque às vezes um só quer aquilo ali e o outro insiste.
mas a gente está falando para que a gente olhe para isso. Para que realmente, né, a relação ela dê certo, tem que existir esse momento íntimo. Assim como é preparado qualquer outra coisa, a gente precisa, durante o dia, a gente precisa se alimentar, a gente precisa dormir, a gente precisa tomar banho, né, fazer nossa higiene, e a gente precisa ter um momento, não sei como vai ser, se vai ser todos os dias, se vai ser uma vez por semana, se vai ser a cada 15 dias, ou se vai ser durante o mês, que eu não sei as constituições de relacionamento, muitos relacionamentos eles funcionam à distância, então não vou dizer um modelo, mas o que deve existir é um momento marcado. Se tem uma festa, a festa vai acontecer naquele momento, naquele horário, você se arruma, você vai, se perfuma todo, toma banho, vai para aquela festa. E é bom aquele momento, você se diverte e tudo mais. Então, a gente tem que encarar desse jeito, né? O relacionamento, né, ele precisa ser essa festa. Ele precisa... Se não tem um dia marcado, porque a pessoa, muitas vezes, o relacionamento, o casal não mora junto, e às vezes acontece, você não sabe o dia, mas que tenha um momento para o casal. Olha, a gente, durante essa semana, nós somos muito... A gente corre muito, trabalha bastante, mas a gente tem que ter um dia ou dois para a semana para ter um momento do casal. E não necessariamente que naquele momento possa acontecer uma relação sexual, mas que seja um momento do casal. Para o casal decidir o que vai fazer naquele momento. De repente só é para conversar, para namorar. Porque é importante, né, a gente saber que muitos estudos apontam que o casal, depois que casa, não namora mais. É uma das coisas que acontece muito. Quando é o período do namoro, tem mimo, tem saída, tem ligação durante o dia, uma mensagem de boa noite, de bom dia. Depois que casa, isso passa a não existir mais, né? Cai naquela rotina enfadada lá que não vai dar certo. Então, o quanto você quer, você que está numa relação, o quanto quer que essa relação dê certo? E tudo tem a ver com sexualidade, porque, como a gente viu, é uma energia. Como é que funciona um carro sem o combustível? Ele não funciona, ele não anda. Como é que funciona um relacionamento que não tem energia da sexualidade? Ele não vai funcionar. Então é bom, como você trouxe, olhar para isso, né? Olhar o homem, olhar para isso, né? A mulher também, mas eu penso que hoje tem alguns tipos de casal que a mulher é realmente um pouco diferente, mas assim, o feminino, que eu trouxe até na outra live, o feminino e o masculino são energias também que eu sou feminina, eu sou mulher, mas eu tenho uma energia masculina, aquela energia de querer fazer as coisas, de não querer, achar que não precisa de ninguém, e vou e faço tudo igual um furacão. Isso é do homem. O homem tem a energia feminina, mas o homem muitas vezes nega muito mais essa energia feminina. O homem acha que se cuidar, se fizer essas coisinhas muito nhenhenhê, e ele pode chegar a deixar de ser homem, que não tem nada a ver. Então, são energias que são necessárias, né? Cada pessoa ela precisa ter a energia do cuidar e a energia do botar a coisa para funcionar, que é a energia masculina, e a energia feminina, que é do cuidar. Então, se isso não funciona dessa forma, se não tem esse cuidado, se o homem não está aberto, geralmente é o homem, ele não está aberto para isso, realmente tende a não dar certo. Mara. Muito bom, muito bom. Estamos chegando ao final aqui, né, da nossa live. A gente hoje falou sobre sexualidade feminina, falamos sobre o corpo da mulher, né, como funciona. Falamos sobre os tabus, né, que estão aí, tabus que estão falando. Falamos sobre o início aí, né, das primeiras experiências, a dificuldade da mulher, né, se expressar, falar, colocar, né, o que está acontecendo com ela. Falamos, poxa, tantos assuntos, né, foram trazidos. Falamos sobre a ancestralidade, né, como a ancestralidade ela afeta aí todas essas questões da relação. E, olha, tem gente entrando agora, a Dilma está entrando só agora, mas seja bem-vinda, Dilma. Então, tudo isso é importante. Mas, obviamente, pode ter alguma coisa que a gente não falou, tá? Pode ser que tenha algo, né, que você está no seu coração e que você não tem coragem, às vezes, né, de expressar aqui, de falar, não pode colocar isso. Às vezes você quer falar com uma mulher, né, e você tem a Alessandra. Às vezes você quer falar isso com um homem, e você tem aqui o professor João Bastos.
Por isso que a gente faz em dois, né? Para a gente ter o contraponto e você ficar à vontade. E aí você pode mandar um direct, né? Manda uma mensagem direta aí para a Alessandra. Quem não estiver seguindo a Alessandra aí, aproveita agora, já segue. Quem, né, não tiver ainda me seguindo, pode me seguir e pode mandar as mensagens aí no direct. A Vanessa está perguntando, a live vai ficar gravada? Então, a live não fica gravada aqui no Instagram, tá? Para você assistir no Instagram, você tem que vir no mesmo horário. Mas ela depois é disponibilizada no meu YouTube, tá? Então, a gente vai disponibilizar lá no YouTube, né? Vou ver aí, a Alessandra, não sei se tem no YouTube aí, se tá, né? Como é que tá o seu YouTube, mas... Tenho ativo. Tenho um canal, mas não estou ativa. Vai ficar, lá no meu YouTube vai ficar gravado e você pode pedir aí para participar do nosso grupo, né? Do grupo aí Sementes da Transformação, onde lá eu coloco os links também para a pessoa assistir o vídeo. Então, não vai ficar gravado, tá? No Instagram, a gente não deixa gravado, mas vai ficar gravado no YouTube do professor João Bastos, tá certo? E aí você pode achar aí na internet ou você pode pedir aí para a gente, tá bom? E, né, vamos nos conversar, tá? Se ficou alguma dúvida, você pode perguntar nos comentários, não, né, mas mandar o direct para a gente, tá bom? Maravilha, ó, você está falando, assisti inteira, mas está muito boa, parabéns, quero indicar para algumas pessoas. Bacana, olha só. Perfeito, Vanessa. Vanessa, pede aí qualquer coisa, tá? Se você não conseguir achar aí no Instagram do professor Bastos, você pede aí no direct que eu te passo o link, tá? Quem quiser, a gente passa o link e vai ficar gravado lá. No Instagram, não, desculpa, no YouTube do professor João Bastos, no YouTube, tá? Então, Alessandra, muito obrigado, tá? Até a próxima, até o nosso próximo momento. A Camila acabou de entrar, cheguei, mas vai ficar no YouTube, tá, Camila? Depois você assiste lá, ok? Quem já está no grupo Sementes de Transformação já sabe, né? Já pode ir lá, ok? Ok, João, muito obrigada, né? Quero agradecer mais uma vez. Quero agradecer também a todos que estiveram conosco até agora e deixar 2 recados. Primeiro, para as mulheres. Mulheres, se conheçam, se toquem, estudem, pesquisem, tudo que for necessário para que vocês se tornem mulheres felizes. Se não tem um companheiro, isso é o que menos importa. Que você seja feliz consigo mesmo. E para os homens que estão aqui, homens, estudem, ouçam com mulheres, estudem para saber como é que realmente a mulher gosta de ser tocada, como é que ela gosta de ser sentida, porque hoje muitas mulheres não aceitam qualquer coisa. Então, muito obrigada a todos. Estamos por aqui. Maravilha. Olha, só aplausos aí, olha, que bacana. Muito bom, parece que o pessoal realmente gostou aí, tá? Lá no YouTube, é só ir no YouTube, channel, né? Channel, @Prof. Bastos. Mas aí vocês vão encontrar e vai ficar gravado no YouTube. Beijo, Alessandra. Obrigado, viu? Valeu, foi muito bom. Até a próxima. Eu que agradeço. Tchau, gente. Obrigado a todos que entraram aí, foi muito legal.